Maurice Rose viveu os horrores da Primeira Guerra Mundial e voltou bravamente ao campo de batalha quando a população global mergulhou em conflito mais uma vez. O major-general judeu nunca viveu para ver a rendição alemã em 1945, mas seu legado é uma inspiração para os militares e civis. Maurice Rose nasceu em 26 de novembro de 1899, filho de Samuel e Catherine Kate Rose. Inteligente além de sua idade, ele cresceu em Denver, no Colorado. De acordo com seus colegas de escola, ele sempre teve o sonho de servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos e com um cartaz de jornal da escola retratando-o carregando um rifle. Em 1916, Rose, de 17 anos, mentiu sobre sua idade para se tornar soldado raso da Guarda Nacional do Colorado. Ele esperava participar da expedição Pancho Villa. No entanto, 6 semanas após seu alistamento, ele foi dispensado quando seu comandante descobriu sua verdadeira idade. E em 1917, Rose novamente se alistou, desta vez com a permissão de seus pais. Semelhante a antes, ele mentiu sobre sua idade, e desta vez para se tornar elegível na escola de candidatos a oficiais, graduando-se 4 meses após a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Ele foi comissionado como segundo-tenente de infantaria da reserva do Exército dos Estados Unidos e recebeu o comando de um pelotão com o 353º Regimento de Infantaria da 89ª Divisão de Infantaria. E depois de treinar no acampamento Funston, no Kansas, Rose foi promovido a primeiro-tenente temporário. E no final de maio de 1918, o último ano da guerra, a 89ª chegou à França. A divisão de Maurice Rose recebeu treinamento adicional enquanto estava na Europa, antes de assumir uma posição perto de Metz em preparação para a ofensiva Musse-Argonne. Durante uma barragem de artilharia alemã, Rose foi atingido por estilhaços e ferido. Mesmo com os ferimentos, ele se recusou a ser evacuado. No entanto, ele acabou sendo removido do campo de batalha após desmaiar de exaustão. E depois de apenas alguns dias no hospital, Rose saiu, contra a vontade do médico, para retornar à sua unidade. Confusos quanto ao seu paradeiro, os médicos acidentalmente o marcaram como morto em ação e uma carta foi enviada para a casa de seus pais para informá-los de sua perda. Mas isso acabou sendo corrigido quando o jovem soldado foi localizado. Ele voltou para casa em 1919 e trabalhou como caixeiro viajante até ser aceito de volta ao serviço ativo como primeiro-tenente. Um dia depois, ele foi promovido ao posto de capitão e serviu em vários regimentos em Fort Douglas, antes de se tornar o ajudante da 38ª Divisão de Infantaria. Durante o restante da década de 1920 e início dos anos 30, Rose serviu como instrutor do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva e da Guarda Nacional do Novo México. Ele foi promovido a major em 1936 e em 1939 foi enviado para Fort George Meade como instrutor da Escola de Comando do 3º Corpo de Exército. Maurice Rose foi designado para Fort Knox quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em 1941. Agora tenente-coronel, ele comandou o 3º Batalhão do 13º Regimento Blindado, antes de ser transferido como oficial executivo da 1ª Brigada Blindada. Em 1942, Rose chegou ao norte da África com a 2ª Divisão Blindada e logo foi promovido a coronel. Os americanos derrotaram as forças alemãs na Tunísia, com Rose desempenhando um grande papel na negociação dos termos da rendição incondicional alemã com o major-general Fritz Krause. Ainda com o 2º, Rose subiu a escada mais uma vez para se tornar um general de brigada.
Ele liderou sua equipe no comando de combate através da Sicília. Em 1944, sucedeu ao Major-General Leroy Watson como comandante da 3ª Divisão Blindada. Rose também ganhou uma promoção ao posto de Major-General nessa época. Após o sucesso da Operação Overlord, Rose liderou seus homens para a Bélgica, onde eles se tornaram a primeira unidade de tanques a entrar na Alemanha, a primeira em muitas realizações notáveis ao longo da frente alemã. Durante a Batalha do Bulge, a 3ª Divisão Blindada ajudou a rechaçar a ofensiva alemã nas Ardenas antes de seguir para a Colônia. Enquanto navegava em uma área florestal fora de Paderborn, no nordeste da Alemanha, em 30 de março de 1945, a 3ª Divisão Blindada recebeu relatórios de que as unidades atrás deles estavam sendo detidas por tropas alemãs. Ao se virarem, foram cercados pela Brigada SS Panzerwestfalen. Em uma tentativa de escapar dos invasores alemães, Maurice Rose e seus homens viraram seu jipe em direção à estrada principal, que estava ocupada por mais tanques alemães Tiger II. O motorista tentou contornar os tanques, mas um o interrompeu enquanto o jipe da frente conseguiu escapar. Rose e seu ajudante, o Major Robert Bellinger, saíram do jipe quando o comandante do tanque alemão abriu a sua escotilha. Aproximando-se do blindado com os braços erguidos, o comandante apontou sua MP-40 para Rose, que estendeu a mão para seu coldre em seu quadril. Uma saraivada de tiros foi disparada, com 14 atingindo o Major-General, matando-o na hora. Ele foi enterrado no cemitério americano da Holanda, com a distinção de ser o americano de mais alta patente morto por fogo inimigo na Europa durante o curso da guerra. Os líderes americanos ficaram indignados com a morte sem sentido de um comandante tão condecorado, e uma breve investigação foi aberta para determinar se ele foi vítima de um crime de guerra. No entanto, era impossível determinar se Rose estava pegando sua pistola para se render ou retaliar. A tripulação do tanque alemão também não fazia ideia de que ele era um oficial de alta patente, então o caso foi finalmente arquivado.